Pessoal, boa tarde. Vamos começar a aula de hoje de pesquisa operacional, dia 18 de fevereiro. A aula está sendo gravada. E antes de passar a palavra para vocês, para que coloquem as dúvidas de vocês, na aula passada, a despeito de eu ter colocado a aula para gravar, houve um problema, não sei se foi inadvertidamente, eu coloquei alguma opção na gravação, no agendamento da reunião, se foi alguma opção que eu inadvertidamente selecionei, mas a gravação ela não foi disponibilizada no chat, né? Na verdade, o chat do encontro não estava disponível. Eu escrevi para a DTI e expliquei que, embora tivesse sido solicitado a gravação durante a aula, a gravação não estava disponível em lugar nenhum. E a DTI ainda não me respondeu com a localização dessa gravação. Então, por essa razão, a aula passada ainda não está disponível para vocês. Eu estou dependendo que a DTI resolva essa questão, tá? Então, esse é o ponto relativo à aula passada que eu queria esclarecer com vocês. E o segundo... Bom, então, a aula de hoje, né, o conteúdo da aula de hoje que está em discussão, especificamente sobre o conteúdo que não foi abordado em reuniões passadas, o final aí da área de sensibilidade, de dualidade, né, análise de sensibilidade, e já um pouco de formulações de programação inteira, né, que já entra aí no conteúdo de terceira prova, né, que é programação inteira, tá? Então, os avisos que eu tinha que dar são esses. A palavra está com vocês para que coloquem as dúvidas de vocês, as questões de vocês. Vocês me escutam bem? Sim, escutando, pessoal. Então, fica à vontade. Sim. Professor, eu tenho uma dúvida mais quanto ao conteúdo, porque lá no início de análise de sensibilidade, o senhor meio que fez objetivos lá, ela estava falando adição e remoção de uma variável, adição e remoção de uma restrição. Só que a gente meio que só viu a adição, né? A gente não viu remoção, o caso de remoção, nem no livro. Eu ia perguntar exatamente isso. Tá. Talvez no slide eu não tenha tratado disso, né? Mas isso tá, eu estou com pelo menos o livro do Bert Simas, o do Van der Bey e o do Schwartl aqui comigo. Isso está, sim, tratado lá, mas eu vou dar um panorama para você sobre isso, a despeito disso estar no livro. Talvez isso não esteja, de fato, nos slides, porque essa é uma parte da análise de sensibilidade que talvez eu não tenha coberto e é bastante simples. Mas isso, com certeza, que no capítulo 4, isso está coberto no capítulo 4 do Bert Simas, né, que é o principal aí, texto para isso, né, para análise de sensibilidade. Então, vamos lá. Se você tem uma restrição num problema de programação linear e essa restrição é removida, você não pode piorar a função objetivo. Esse é o primeiro aspecto que você tem que ter em mente, né? Se a restrição for ativa na solução ótima, o que vai acontecer? Só um minutinho aqui, gente, eu tenho só que responder uma colega aqui. Bom, então retornando, me desculpe aí, só tinha que responder esse colega aqui que estava escrevendo um artigo. Então, a remoção de uma restrição não pode piorar a função objetiva. Esse é o primeiro ponto. Se você resolver um problema de optimização linear, chegou à base ótima, você não pode piorar a função objetivo se remover essa restrição, né? Se essa restrição for ativa na solução ótima, pode ser que ao remover essa restrição, você melhore o custo ótimo ou o desempenho ótimo se for um problema de maximização. Se você remover essa restrição e ela for uma restrição ativa, significa que a variável de folga dessa restrição, né, caso ela seja uma restrição na forma de desigualdade, você vai ter que tratar essa variável ser uma variável básica ou não básica. Se a variável básica
Se essa restrição tiver uma variável de folga que for básica, você vai ter que tirar essa variável da base, né? E para poder sacar essa restrição do seu dicionário simplex. Essencialmente é isso que vai acontecer, né? E qualquer informação que é importante você também saber é a informação que a variável dual associada a essa restrição te dá. A variável dual associada a essa restrição me diz o seguinte: se eu remover essa restrição do meu problema de programação linear, a variável dual me conta, ela me dá uma estimativa de quanto que a função objetivo deve variar para cada unidade do vetor de termos independentes associado a essa restrição que variar. Vou dar um exemplo que é o mais fácil de você entender. Imagina que você tem uma fábrica e que produza, sei lá, um determinado portfólio de produtos. E você tem uma restrição que diz o seguinte: olha, a quantidade de energia elétrica que eu tenho disponível nessa fábrica para produzir é de, sei lá, 1.000 kWh. Tá? Essa demanda que eu contratei na concessionária. Se você resolve o plano de produção da sua empresa, vamos supor que seja um problema de programação linear, resolve o plano de produção, né? E chega à conclusão que essa restrição é inativa, quer dizer, na solução ótima, essa restrição é inativa, ela é folgada, significa que se você variar essa demanda contratada para menos ou para mais, né, marginalmente, se por epsilon, existe um epsilon positivo, que você pode variar que a sua função objetivo não vai mudar. Agora, se ela for ativa, no ótimo, a variável dual me diz o seguinte: olha, se eu aumentar a disponibilidade desse fator de produção, eu devo aumentar o meu lucro em uma quantidade que seja proporcional a essa variável dual vezes a quantidade que eu aumentar desse insumo, desse fator de produção. Então, em relação à remoção de uma restrição, se você remove uma restrição que é inativa, você não está efetivamente mudando a qualidade da solução que você tem na mão. Se ela for uma solução que é ativa, né, você tem chance de melhorar a solução. Pode ser que você não melhore a solução. Por quê? Porque as outras restrições vão te impedir de sair daquele ponto, né? Vão te impedir de realmente se distanciar daquele ponto. Tá? Então, essencialmente, esses são os elementos principais que você precisa saber relativos à remoção de uma restrição que esteja no problema de programação linear. Você tem que verificar se ela é ativa na solução ótima e qual que é o valor da variável dual associada a ela. Se ela for inativa, claro que a variável dual dela vai ser zero por uma questão óbvia de complementaridade folga, né? Tá claro aí quem me perguntou? Sim, isso é contra a restrição e contra a variável, quando retirar uma variável. Se o mesmo tipo de... Pensa na variável agora no dual, né? Se você coloca uma variável nova, você tem condição de melhorar o seu custo. Se você tira uma variável, e essa variável é uma variável não básica, você não está alterando nada. Se o simplex terminou, ele terminou porque o custo reduzido indica a otimalidade da base que você tem. Então, se retirar uma variável que é não básica, não altera em nada a otimalidade. Você retirar uma variável que é básica, você tem chance de mudar a condição de otimalidade. Quem vai te dizer sobre isso? O custo reduzido, né? Se ela é uma variável básica e ela está num nível de atividade diferente de zero, na hora que você remover, você tem a tendência, sim, a eliminar uma solução, a piorar a solução. Agora, pode ser que exista uma outra solução ótima, na qual essa solução, essa variável básica, ela não faça parte da solução, né? Então, se houver múltiplas soluções ótimas, pode ser que ainda removendo uma variável, é uma variável básica, você continue no mesmo nível, no mesmo valor, né, da função objetivo, a menos dessa variável que você tirou. Você tira a variável, mas você tem outras alternativas, considerando aí as outras variáveis, né, que te permitem chegar no mesmo patamar de custo ou lucro, ou desempenho da sua função objetivo, e tudo bem. Tá? Então, incluir uma variável você não pode piorar, né? Você vai ter que calcular o custo reduzido dela e verificar se ela é candidata a entrar na base ou não, né? Se retirar uma variável com custo reduzido, que é não básica, também não vai alterar nada. Agora, retirar uma variável básica, você tem essas duas condições para decidir, né? E aí, claro, tem aquela análise de sensibilidade, que tem as faixas de valores, né,
que você pode investigar sobre que tipo de perturbação. Normalmente a perturbação em um parâmetro ou outro que te permite obter uma fórmula fechada para quanto você pode perturbar o custo de uma variável de forma que ela, sendo básica no ótimo, ainda permaneça na base ótima. A base ainda permaneça ótima. Tá? Essencialmente é isso. Ok, obrigado. Eu tenho uma dúvida no exercício do Bert Simpson. Não sei se o Matheus tem alguma outra coisa relacionada a essa questão ainda. Sobre isso, não, pode falar. Não sei se é o mesmo aí do senhor, professor. É o exercício 5.5 do Bert Simas. Exercício 5.5 do Bert Simas. Vamos ver. Ele dá um tableau assim, com alguns parâmetros e pergunta as condições para acontecer cada coisa. Ele tem 5, vai adiar até. Exercício 5.5. Tá. Bom, ok, pode perguntar qual que é a sua dúvida. Assim, minha dúvida é mais na C, mas teria como se eu passar rapidamente pelas outras, pelo menos dando uma. Eu vou uma na sua ideia? dúvida na C primeiro, para ser mais pragmático. Bom, o que é gama aqui? Tá, gama é associado à coluna de x5, né? x5 com x4. Tá. Então, suponha que gama seja maior que zero. Então, deixa eu ler o enunciado aqui. Em qual resolver um problema de programação linear na forma padrão, usando o método simplex, alguém chegou aqui ao tableau, a esse tableau, tá? Tudo bem. Suponha que as três colunas da matriz A formem uma matriz de identidade. The last three columns, tá certo. X3, X4 e X5. Tá bom. X3, X4 e X5 são colunas da identidade. Tudo bem? Por que isso aí é relevante? Bom, que provavelmente vai precisar da inversa da base, né, para poder calcular alguma coisa aí. Tudo bem? Aí é Arthur, né, que me perguntou? Isso, tranquilo. Você entendeu por que ele está colocando essa informação adicional aí, Arthur? Agora eu entendi, eu não tinha entendido antes. É exatamente para isso. Porque ele vai precisar de que você tenha a inversa da base para fazer as contas aí, tá certo? E quem que é a variável básica aí? Quem que são as não básicas? As não básicas Bom, são. eu não tratei de tableau, mas não tem problema nenhum. Eu não sei qual foi a convenção que ele está usando aqui nesse tableau, mas a variável básica está muito clara aí. Quais são? É 1, 4, 2 e 4. É 2, 4 e 1. Isso. Né? Então, a 3, a 5 e a 3, a 4 e 5 são não básicas. Né? Desculpa. 3 a 5. 3 e a 5 são não básicas. Tá certo? Uhum. Beleza. Então, mostra que existe uma solução básica viável se gama for maior que zero. Se gama for maior que zero, o que vai acontecer aqui? O que ele pede é para que você discuta o POV, né? Por que existe uma solução básica viável, né? Show that exists an optimal, uma ótima, né? Basic feasible solution, regardless of the C3 bar and C5 bar. O que C3 bar e C5 bar são os custos reduzidos. Tá certo? Então, por que isso é verdade? Bom, se esse parâmetro aqui for positivo, qual que é o valor de x1 na base? É 1, 2 e 5. Né? Os valores das variáveis básicas, 1, 2 e 3, perdão. 1, 2 e 3, nessa ordem. Né? Isso. Se você tiver o custo reduzido show that exists an optimal basic feasible solution. Ele não falou nada aqui, repara o seguinte, ele não falou nada categoricamente sobre o estado desse tableau. Ele só disse o seguinte, ó,
eu estou resolvendo while solving um problema de formação linear, estou usando o método simplex. Ele chegou nesse tablô. Tá? Ele chegou nesse tablô. Esse tablô é um tablô ótimo? Bom, ele não disse isso. Tá? Ele tem C3 e tem C5. Né? O C3 barra e C5 barra. Está discutindo sobre isso daí. Tudo bem? Então, quando que não existe? Show that there exists an optimal basic feasible solution. Se essa quantidade, para que não exista uma solução básica ótima, o que tem que existir? Para que não seja ótimo, tem que estar inviável, né? Tem que acabar. Não, bom. Aí ele acabou de te dar uma solução que é viável. Essa solução é viável. Sim. Tá? Essa solução é viável. Ele não está falando que isso daqui é fase 1 de simplex. Ele não está falando isso. Ele está dizendo o seguinte: isso aqui é uma solução que ele encontrou ao longo do método simplex. Ele está assumindo que isso aqui já passou fase 1, está rodando o método. Ok? Quando que não existe uma solução básica? Ótimo. Eu suponho que seja de maximização é quando for negativo. Eu nem estou discutindo isso ainda. Eu nem estou discutindo isso ainda. Mas a primeira parte da pergunta é o seguinte: você tem que encontrar um raio ao longo do qual você se desloque indefinidamente, né, um raio extremo, e nada te impeça de... No caso, aumentar a solução e ir para melhorar. Exatamente. Então, se todas essas quantidades aqui, ó, beta, gama e delta, forem positivas, C3 não está no jogo. Se todas essas quantidades forem positivas, você tem uma condição já que te garante. Tá? Agora, o X2, repara o seguinte: quando o X2, a entrada de X, as variáveis X, repara o seguinte: X1, X2 e X5, X1, X2 e X4 são as variáveis básicas que têm custo reduzido zero, ok? Isso. Vamos supor que X3 entre na base. Se X3 entrar na base, o que acontece aqui com o X1 ou com o X2? Ele vai ter que sair. X2 vai ter que sair. Então, você não pode se deslocar ao longo de X3 indefinidamente. O que sobrou para ser ilimitado? Você se deslocar indefinidamente ao longo de X5. Mas se esse gama for positivo, isso não pode acontecer. Pera, eu não peguei. Por quê? Porque você vai parar no X4, né? Mas o gama... Mas não tinha que ser negativo o gama para isso? Não, é negativo, né? Ele tá falando Negativo. que tem que ser positivo. Ele tá, suponhando que ele seja positivo. Claro, né? Show that there exists an open basic feasible solution. Ó, se X1, se C3 e C5, a única condição para não ter esse poliedro é um poliedro que tem ponto extremo. Isso aí está dado. Então, para ele não ter uma solução básica ótima, significa que ele não tem solução ótima. Significa que o problema é ilimitado. Então, provar que ele não é um problema que admite ótimo, significa provar que esse problema significa provar que existe um raio extremo aí, tá? Que existe um raio extremo que a função objetivo vai para mais infinito. Então, se a notação que ele está usando, deixa eu recuperar a notação que ele está usando para o tablô, tá? Eu não me lembro aqui qual foi a notação que ele está usando para o tablô. Tá? Porque o C3, repara o seguinte: o C3 ele não pode entrar na base indefinidamente. Provavelmente o sinal dele é o seguinte: é sinal trocado aqui, é Arthur, né?
Isso, eu mesmo. Tá certo? Aqui, ó, o C3 barra, Arthur, ele não pode entrar na base e a função objetivo crescer indefinidamente, percebe? Sim, porque tem o X2 limitando. Porque o X2 tem o sinal trocado do X1 na coluna do X3, é isso. Uhum. Tá? Se esse tablô está exatamente na forma como a gente coloca no dicionário, que eu não sei, eu vou conferir aqui e te falo. Quando o X3 aumentar, o X2 tem um comportamento diferente do X1. Então, um dos dois vai impedir o crescimento do X3 indefinido. Perfeito? Perfeito. Então, o que acontece? Isso mostra que o gama maior que zero é a relação que vai forçar o X4 crescer com o aumento de X5. Essa que é a conclusão que eu chego olhando pelo tablô, porque é a única condição aqui para... Aqui, ó. Olha na página... Deixa eu ver onde é que está a explicação que ele dá, a organização que ele dá para o tablô. Por isso que o tablô é uma coisa que eu normalmente não ensino, porque cada livro tem um tablô diferente. Vamos ver aqui, ó. Ver como que ele organizou as informações do tablô, que aí eu te mostro, que aí fica claro aqui, ó. X1... Exatamente isso aqui, ó. Se você pegar aqui o exemplo logo no início e pegar os primeiros tablôs, você vai ver isso, tá? Que ele está representando aqui, ó, o beta como maior que zero, tá? Então, se esse beta for maior que zero, necessariamente o X4 vai cair. E caindo, ele não pode ser ilimitado. Então, essa é a resposta dessa questão. O gama positivo está dizendo o seguinte, o X4 vai cair, né, com o crescimento do X5. E, portanto, como o coeficiente, né, do X1, do X4 com o X5 é o gama, o X4 vai zerar. Ele não é um problema ilimitado. Essa solução, isso é uma parte da história. Essa solução é a solução que ela é não degenerada, né? Então, esse é o aspecto principal aqui. Esse aspecto com o gama maior que zero, tá? A não degeneração aqui é um fato que você tem que levar em consideração. Por quê? Porque ele pode... ele vai ter que sair desse... na próxima base, quando uma dessas duas coisas entrar na base, a próxima solução vai ser uma solução diferente da anterior. Então, você vai conseguir se mover ao longo da direção de X3 ou de X5. X3, o que acontecer com X4 e X1 com a entrada de X3 acontece ao mesmo tempo, ou cresce ou cai, né? E o X2 vai ter um comportamento oposto. Como o gama é maior que zero, o X5 vai forçar a saída de X4. Tá certo? E isso vai te segurar na não ilimitação do problema. Essa que é a minha leitura disso daí. Tá? Então, se você olhar aqui, ó, não sei se vocês estão todos aí com o livro, né? Aqui, ó. Se você vier aqui no capítulo 4 ou 3 do Simplex, método Simplex, essa organização do tablô, ela vai estar ali explícita em alguma dessas primeiras páginas, né? Como que ele armazena esse tablô, né? Ah lá, ó. Repara aqui na página 99, Arthur. Arthur, né? Arthur. Isso, deixa eu olhar aqui. Na página 99? O que ele representa na 99 aí no tablô? Ele representa nas linhas referentes a B-1A, ele representa B-1A e não menos B-1A.
O que determina o comportamento, a variação de uma variável básica com a variável não básica? É menos B menos 1A na linha dessa variável básica. E o que ele representa é o simétrico disso, é B menos 1A. Então, o gama positivo é um gama que me faz decrescer x4 com o crescimento x5. Certo. Tá? Então, aqui é o seguinte, se gama for positivo, você chega à conclusão que você não tem como ter um raio extremo nesse problema. Você não tem como ter um raio extremo nesse problema. Ah, sim. Então, porque é uma se questão de análise. esse cara for positivo, você não tem alternativa aqui. Por quê? Porque a outra coluna, o x3, tem uma variável que trava o crescimento de x3 e para x5, o gama trava o crescimento de x4. Desculpa, o x4, pelo fato do gama ser positivo, trava o crescimento de x5. Então, você não tem como ter raio extremo nisso aí. Essa que é a leitura. Nossa, agora faz sentido com a análise do Tableau. Então, você não tem como ter um raio extremo se esse gama for positivo, né? O 2 e o 4 na coluna x3, que 2 que eu estou falando? Na coluna x3, o 2 com o x4 e o 4 com o x1, eles forçam essas duas variáveis a impedir o crescimento indeterminado de x3. Uma delas força primeiro, independente do C3 barra. Agora, o gama positivo força na outra direção. Tá? Então, essa que é a análise dessa questão. Eu demorei um tempo porque eu não estava habituado aqui com o formato, né? com o sinal que ele representa no Tableau. Tem livro que representa B menos 1A, tem livro que representa menos B menos 1A. Tá? Então, foi apenas isso. Mas respondida a sua questão aí, Arthur? Sim, tá respondido, obrigado. Eu fiquei meio travado nessa letra C mesmo. A questão é essa. Se um problema de programação linear tem solução ótima na solução básica, viável. Então, dizer que não tem uma solução ótima, básica, viável, significa dizer que o problema é ilimitado. Porque inviável ele não é. Ele está aqui uma solução básica viável. Ok? Sim. Pessoal, assim, se não for levar muito tempo, teria como se eu dar uma passada rápida pelos outros itens? Não precisa resolver, não. É só dar uma direção. O que é que seria o raciocínio? Questão A, né? Produza, forneça condições necessárias e suficientes para que essa base do Tableau ótimo, que essa base seja ótima, né? Bom, ela é viável, tá certo? Ela é viável. Ela não é uma base inviável e você teria que recuperar a viabilidade via dual simplex, nada disso. Ela é viável, ponto. Então, condições necessárias e suficientes para que a variável básica seja ótima. Então, você tem que ter C3, né, assumindo que é minimização, você tem que ter C3 e C5 maior ou igual a zero. Ponto. Isso é uma condição suficiente. Tá? Pode ser que essa base poderia ser até que essa base até fosse ótima já, com um desses custos reduzidos negativo. Mas como essa solução é não degenerada, isso não poderia acontecer. Tá? Então, na verdade, o custo reduzido aqui, ser maior ou igual a zero, de C3 e de C5, é condição suficiente e necessária nesse caso. Por quê? Porque é não degenerado. Então, quando você tem a degeneração, você às vezes pode estar na solução ótima já e ainda não sabe, você ainda não dispõe de multiplicadores que te garantam, que te permitam concluir a otimalidade. Você ainda não tem a dualidade, a viabilidade dual. Então, nesse caso que basta o C3 e o C5, né, serem maiores ou iguais a zero. Isso aí mata a primeira. Tá? A solução é não... B, assuma que essa base seja ótima e que C3 barra igual a zero. Então, encontre uma solução básica, find an optimal basic feasible solution other than the one described by the Tableau. Então, se C3 barra é zero, o que significa? Bom, significa que se você fizer uma troca de C3 com
de x3 com alguma variável, você vai encontrar uma solução que seja diferente, se for não degenerada, e igualmente boa, tá certo? Então, se você fizer a entrada de C3, aí você aplica o teste da razão, tá certo? Ok. Aí basta aplicar o teste da razão e ver qual que é a outra solução que você vai encontrar. Tá? Beleza. Se você tivesse igual a solução não degenerada, garantidamente tem outra solução adjacente aí, vizinha dessa, que é também tão boa quanto a primeira, né? Porque você sabe que o custo reduzido é aquilo que vai determinar quanto a função objetivo vai variar por unidade que você se deslocar ao longo daquela direção básica, da direção básica associada àquela variável, né, de custo reduzido que você está considerando. Tudo bem? Então, na B, Tranquilo. foi o que eu te respondi de início, e assuma que a base associada a esse tablô é ótimo. De novo, suponha que B1 no tablô original seja substituído por B1 mais epsilon. Forneça limites superiores e inferiores em epsilon para que ela permaneça ótima, né? Esse D é caso direto de um dos casos que a gente trata aí na licenciatura, tá? A D e a E são, eu acho que fez na aula parecido, algo muito similar. Porque você tem a inversa dele, né? Essa é uma particularidade de você ter a inversa aí. Tá bom? Então, a D eu não sei. Você me falou que mas eu não li. Assuma que a base também seja ótima. Diga, suppose that C1 in the regional problem space by C1 by epsilon. C1 by epsilon. Tá bom. C1 é não básica. Não, é básica. Bom, se você diminuir, né, se C1 passar para C1 menor que C1, se epsilon for negativo, claramente vai continuar ótimo. Então, tem uma quantidade aí positiva de epsilon que tem um gargalo, né, que tem uma virada aí. Você tem que determinar isso, né? O custo reduzido, você vai ter que calcular aí qual que é a faixa de valores de C3 e de C5, né, que vão fazer esse C3 e esse C5 ainda serem atestados de otimalidade para essa base aí, né? Então, você vai ter que calcular aqui, ó, o custo de C3, né? O C3 vai variar, o C3 barra e o C5 barra, eles vão variar. Na medida que você torna variável a X1 mais ou menos atrativa, né, os custos reduzidos vão compensar, né? Das outras variáveis, os custos reduzidos das básicas é zero, os custos reduzidos das não básicas, eles vão se ajustar a essa alteração que você está fazendo no custo original de uma variável que é básica, tá? Então, o que você vai ter que fazer nessa... também caso a aplicação direta das continhas lá que estão colocadas. Você vai ter que calcular para que valores de alteração no custo de C1 que o custo reduzido de C3, né, de X3, vai continuar sendo maior ou igual a zero. E a mesma coisa para C5. E aí vai ter que observar esses intervalos aí para definir exatamente qual que é a faixa de valores que vai te garantir ainda a otimalidade dessa base, tá certo? Então, esse é um caso realmente de aplicação direta daquilo que é discutido aí em alteração de custo de variável básica. A variável básica, quando o custo dela é alterado, o custo reduzido dela continua sendo zero, só que ela altera os custos reduzidos das não básicas. Então, ela pode tornar o problema, se o custo dela cai, se o custo da variável básica cai, ela vai continuar sendo ótima, ela vai continuar tendo o papel dela de básica na solução ótima. Agora, se o custo diminui, pode ser que as outras variáveis se tornem atrativas. Então, você tem que recalcular o custo reduzido de C3, de X3 e X5 e determinar quais intervalos que ainda vão permitir que você tenha a otimalidade dessa base. Esse aí, o D e o E, são garantidamente casos diretos da aplicação lá daquelas expressões. Tudo bem? Beleza, professor. Obrigado. Era mais isso mesmo. Aproveitando esse tabu aí, eu queria saber, por exemplo, se eu tenho uma solução básica degenerada,
As outras que eu vou encontrar adjacentes a elas também são degeneradas ou não é garantido? Eu não... Pensa num poliedro. Você pode ter soluções adjacentes a ela degeneradas e não degeneradas. Né? O fato de uma solução básica ser degenerada não significa que todas as adjacentes a ela sejam degeneradas. Você pode ter soluções básicas não degeneradas adjacentes a uma solução básica degenerada. Depende de qual nível de degeneração que você tem. Tá certo? Olhando pelo dicionário, eu consigo ver por exemplo, tem alguma regra desse nível de degeneração para saber se... Qual que é como que você investiga as soluções adjacentes? Quem está me perguntando é Matheus, né? Estou falando com o Matheus. Isso. Como você sabe quais são as soluções adjacentes a uma solução básica? Você tem que perturbar aquela solução básica, permitindo que uma variável não básica por vez entre na base. Aí você faz o teste da razão e encontra qual que é a nova solução básica. Então, respondendo objetivamente sua pergunta, se você está num tableau ou num dicionário que é o caso é a abordagem que eu uso para ilustrar o método. Se eu perturbo essa solução por meio de um deslocamento ao longo de uma direção básica é a direção que eu, a partir dessa solução básica, que eu me movo ao longo de permitindo que uma variável não básica só cresça de valor, e as básicas estão se ajustando. Né? Então, você tem uma direção básica para cada variável não básica no seu dicionário. Então, é simples de você fazer, basta você calcular todas essas soluções básicas, todas essas direções básicas, e verificar quais são as direções e quais são essas soluções básicas associadas à entrada dessas variáveis não básicas. Né? Então, feito isso, você tem essas soluções. Se essas soluções elas forem todas não degeneradas, pronto. Estou te dando um exemplo. Entendi. Tá certo? Então, o que é importante? O importante é saber o que é a tal da direção básica. A direção básica é uma direção que, associada a um ponto que é uma solução básica, você permite que uma variável não básica, por vez, cresça altere o valor dela, aumente o valor. As outras não básicas ficam exatamente no nível zero, só essa não básica cresce. E as básicas na solução atual se ajustam com essa transformação linear. Perfeito? Sim, entendi. Obrigado. Agora, outro ponto, né? Isso responde completamente à questão, tá? Mas você pode ter uma solução básica não degenerada adjacente a uma básica degenerada. Não tem nenhum problema. Entendi. Tá legal? Então realmente tem que calcular as adjacentes. Entendi. Só mais uma coisa. Eu acho que isso aqui já está até falado na aula, eu estava revendo aqui. Mas, por exemplo, se eu tiver um dual degenerado, que é quando um CJ for igual a zero, né? Eu posso só continuar aplicando o método dual simplex com a mesma regra de Bland, né? A degeneração do dual não implica que você não possa aplicar o dual simplex. Você pode aplicar o dual simplex sempre que você tiver uma solução dual viável. Que o seu tableau for, se a sua base for dual viável. Né? E quando que ela é dual viável? Quando você tem uma condição de custo reduzido que caracterize a otimalidade daquela base sua. Ela até tem caracterização de otimalidade, só que ela às vezes não é viável. Quando ela tem caracterização de otimalidade, porque os custos reduzidos te falam isso. E além disso, ela é primal viável, aí você está no ótimo. Né? Então, objetivamente, você tem uma solução que é dual viável, básica dual viável, mas tem um custo reduzido zero, ou seja, ela é degenerada no dual, você pode perfeitamente aplicar o dual simplex, nenhum problema. É claro que, eventualmente, vai mudar de base
né? Você está operando no dicionário simplex primal, mas com a cabeça no problema dual. O seu teste de razão é invertido, perdão, sua operação de pivoteamento ela é trocada, você define primeiro quem sai da base, depois quem entra na base, né? Ela é toda trocada, mas ela é toda espelhada, vamos dizer assim. Você está fazendo a operação no dicionário primal, mas pensando na viabilidade do dual, garantindo a viabilidade do dual, né? Então, você pode perfeitamente usar o dual simplex para um problema que seja dual viável, porém dual degenerado. Nenhum problema, tá bom? Entendi. E nesse caso, como o CJ é zero, automaticamente ganha o teste da razão, se for o único que for zero, né? E a outra variável também não sei zero. Mas tem empate, né? Aí tem aquelas questões, tá certo? Mas essa variável, mesmo sendo zero, ela é candidata a sair a entrar na base, né? Porque você tem que garantir a viabilidade dual, né? Se aquela variável ali tem custo reduzido nela, ela tem que participar da conta, né? Pode ser que outra entre no lugar dela, tá? Pode ser que outra entre no lugar dela. Tá, Matheus, né? Você entendeu o que eu estou falando, Matheus? Do mesmo jeito que às vezes você tem multiplicidade de variáveis básicas degeneradas no primal, às vezes você tem multiplicidade de custos reduzidos degenerados que indicam multiplicidade de degeneração no dual. Então, às vezes, você vai ter que fazer algumas trocas de base aí, sem sair do lugar, né? Só trocando de base para daí pegar uma direção ao longo da qual você efetivamente se desloca. Tá certo? Beleza. Isso acontece no problema degenerado. Você troca de base, troca de base, troca de base, não está ciclando, não é isso, e aí ou você caracteriza a otimalidade, que o custo reduzido aí mostra que você está no ótimo e a viabilidade primal mostra que é viável, e aí você tem as duas coisas, ou você sai daquela solução porque encontrou uma direção ali viável, aprimorante. No caso do problema, no caso da aplicação do dual simplex, você encontra uma direção que traz esse ponto seu, que é uma solução básica inviável, para a região de viabilidade. Aí você encostou na região de viabilidade com condição de otimalidade e você está no ótimo. Tá? Na primeira que você chegar no poliedro primal, que se essa solução for básica no primal, você está no ótimo, porque você respeitou a otimalidade, a viabilidade dual ao longo de toda a operação do dual simplex. Então, aí você chegou no ótimo. Tá legal? Mas pode acontecer sim. Você pode aplicar o dual simplex seguramente com degeneração dual. Não tem nenhum problema, não. Só tem que respeitar as regras no teste da razão, né? E na escolha, quando tiver empate, você tem que usar a regra de Bland também, ou uma das regras para evitar a ciclagem, né? É a regra de Bland, que aí é aquela do menor índice, né? Deu empate, menor índice. Entendi. Tá bom? Tá, joia. Obrigado. Por nada, Matheus. Ô, Alexandre, Sim. aplicando as regras de Blunt, tem como o papel de uma variável mudar duas vezes? Por exemplo, numa base, a variável era básica, aí iterou algumas vezes, ela foi para não básica, e iterou mais algumas vezes, ela foi para básica. Pode, isso inclusive foi questão de prova, acho que eu usei um ano passado. Pode sim. Você pode mudar. Uma variável pode entrar na base e sair da base na iteração seguinte. Pode acontecer. Tá? É fácil de pensar em casos com duas variáveis, Vitor, né? Isso. Duas variáveis, você consegue construir exemplo que a variável entrou na base e depois saiu logo em seguida. E aí você melhorou. Pode acontecer. Se eu entendi sua pergunta, era essa a sua pergunta? Sim, mas aí isso é um indicativo de que a gente escolheu a variável errada para entrar ou não? Não. Porque se o problema não for degenerado, pensa assim, se o poliedro primal, né? Se ele não for degenerado, o método simplex nunca vai deixar de resolver o seu problema. Por quê? Porque você sempre vai sair de um vértice e vai para um vértice melhor, né? Você sempre consegue se deslocar
sair de um ponto e ir para um ponto diferente. Como o número de vértices é finito no poliedro, você ou prova que o problema é ilimitado ou acha um vértice ótimo depois de um número finito de trocas de base. Beleza. Agora, quando o problema é degenerado, né, quando o poliedro é degenerado, aí esse cuidado que você tem que ter um cuidado que evite você voltar numa mesma representação. Quer dizer, se você tem degeneração num vértice, você tem que combinar as colunas que você usa para representar as bases de forma que você não revisite bases. Então, todas essas regras que a gente discute para evitar a ciclagem, seja a regra lexicográfica, que é muito comum, que é apresentada nos livros, e que eu não gravei essa regra nas aulas, elas evitam que você percorra um ciclo hamiltoniano nesse grafo de vértices, associados a bases do poliedro. Aí o vértice, eu estou usando a palavra vértice, não para representar vértice efetivamente do poliedro, mas para cada base distinta, um vértice distinto. Percebeu? Você consegue representar esse problema de representação de bases do poliedro como vértices de um grafo, né? E arestas se as bases são adjacentes. Né? O que é a base adjacente? É a base que compartilha todas menos uma coluna. Duas bases são adjacentes, elas compartilham todas as colunas, exceto uma. Elas são adjacentes, você tem um grafo, uma aresta nesse grafo. Então, o que se faz nessas regras de pivoteamento, né, anticiclagem, é que você garante que você vai adotar uma regra que não vai fazer você voltar ao mesmo ponto. Então, isso não significa que você tomou a decisão errada. Tá? Isso significa que você adotou um critério, essa variável era atrativa, ela entrou, ela atendia um critério de não ciclagem, ela entrou, e logo depois ela saiu. Tá? Apenas isso. Tá? Não tem uma conclusão adicional nisso aí, não. Ok, obrigado. Tá bom? O contrário também pode? Que você falou que ela pode entrar e sair logo em seguida. Ela pode sair e entrar logo em seguida também? Pode sair e entrar. Deixa eu pensar aqui. Ela pode sair e entrar. Ela entrou. Ela pode sim. Pode. Um exemplo com 3 vértices aqui eu consigo. Pode sim. Pode sim. Ela pode tanto entrar e sair, quanto sair e depois entrar. Pode. Beleza, obrigado. Tá? Pessoal, eu posso ter uma curiosidade. Como é que o senhor cria um exemplo para uma questão assim? Para provar algo assim? Bom, se você me pergunta, a técnica de prova é o seguinte, ou eu provo, ou eu te dou um contra-exemplo. Né? Eu consegui enxergar um contra-exemplo aqui que eu desenhei, mais ou menos parecido com o mesmo contra-exemplo que eu tenho na cabeça para mostrar que ela pode entrar e depois sair. Então, ela pode sair e depois entrar. Tá? É basicamente isso. Eu não sei te responder isso, cara. Do mesmo jeito que se você me perguntar assim, como que se formula um problema de otimização linear inteira, bem, eu vou te dar algumas direções, mas eu não consigo te dizer uma regra. É assim que você vem com um pouco de experiência, alguma sorte, não sei. Sim, eu sei como é que é. Eu não sei te falar assim, como é que eu te dou um contra-exemplo para mostrar, sei lá, que um grafo não tem certa propriedade? Bom, eu tenho que conhecer um pouco desse grafo, desse tipo de estrutura de grafo, um pouco dessa propriedade, ter uma certa de intuição, parar, pensar um pouco, ou então tentar provar, né? Como é que eu provo que uma determinada expressão vale, uma recorrência vale? Bom, tem que... ou eu vou por indução, ou eu dou um caso que aquilo ali não verifica, né? Que não é verdade. É por aí. Eu te falei a coisa que você sabe. Desculpa, mas eu não... Não, tranquilo, eu esperava uma resposta assim mesmo.
Obrigado mesmo assim. Professora, eu queria te pedir uma coisa, só que não precisa ser para agora, porque agora acho que a gente está focando na prova 2. Você tem como você postar a resolução das questões abertas da prova 1, que eu fiquei um pouco confuso no que era para fazer? Aliás, eu achei muito interessante alguém trazer essa questão. Demorou até para alguém trazer essa questão. Posso sim, eu posso inclusive marcar um dia e mostrar para vocês como que isso é feito, como se resolve aquelas questões. Porque eu vi gente falar que o tempo foi pequeno, que a prova foi difícil, que a questão de modelagem era me perguntando quantos alunos tinham feito a questão, quantos não tinham. Mas é a primeira vez ao longo de quase um mês que alguém me pergunta aquilo que era o mais natural de eu escutar, Vitor, né? Como é que se modelava aquele problema lá de suporte vector machine, que é tão simples de modelar, estava quase que explícito ali e pouca gente fez. Posso sim, não tem nenhum problema, né, Vitor? Com prazer. Obrigado. E se puder fazer a do dual também Sem agradeço. problema nenhum. Você diz a da projeção, aquelas discursivas, né? É, Tá bom. obrigado. Só uma outra questão. Eu acho que é simples e a resposta vai ser que não. Se eu tiver duas soluções básicas, eu consigo só olhando para o vetor x falar se elas são adjacentes, tipo assim, porque eu posso ter uma degenerada e aí a quantidade de zero vai dar uma mudada. Pois é. Matheus, qual que é a definição de solução adjacente? Lê a definição. Tem que compartilhar a base, então eu não consigo só olhar o vetor x, né? Não. As soluções básicas adjacentes compartilham o que exatamente? Uma Eles compartilham um certo número de restrições restrição ativa. ativas. Elas compartilham todas, exceto uma restrição ativa. Ponto. Acabou. Com isso aí você responde. Percebe a potência da definição, Matheus? Entendi. São adjacentes básicas, são adjacentes se e somente se todas as restrições que são ativas numa, exceto uma dessas restrições, são ativas na outra. Ponto. Essa é a definição. Então, isso é facílimo de você verificar no Tableau ou no dicionário. Né? Quais são as restrições? Não, até que não era no Tableau, não. Mas pode continuar, desculpa. Pois é, mas a definição te dá exatamente o algoritmo para responder. Eu tenho duas soluções, x barra e y barra. Tem n menos duas restrições compartilhadas justas. Tem duas que são justas em x barra, que são folgadas em y barra. Não podem ser adjacentes, tá certo? Entendi. Não podem ser adjacentes. Agora, tem exatamente n menos uma. Né? Estou assumindo aqui que as restrições redundantes foram eliminadas. Né? A x igual a b, x maior ou igual a zero. Nem precisa até disso. Estou colocando a forma padrão porque é a forma como vocês estão mais habituados a usar no dicionário e tal. É o número de restrições ativas. Claro que se as soluções são básicas viáveis, as restrições do AX igual a B são respeitadas. Né? Então, as restrições que estão variando, quais são, se elas são básicas viáveis? São as restrições de não negatividade. Né? Aí basta você realmente comparar as bases. Né? Mas aí eu particularizei para a forma padrão do poliedro. Tá certo? E que eu não preciso particularizar ela. Eu posso tratar de adjacência de soluções básicas para poliedros que não estão na forma padrão, recorrendo à definição, ao número de restrições ativas que essas duas candidatas adjacentes compartilham. É por aí? Tá respondido aí, cara? Tá sim. Legal. Ô,
Alexandre, tem como o dual simplex não convergir? Pelas mesmas razões que o primal simplex pode não convergir, se ciclar. Então, é porque eu estava explorando um software de resolver simplex, para ver se eu estava fazendo certinho. Aí tinha a opção, fazer por simplex, dual simplex e alguns outros que eu acho que a gente vai ver ainda. Aí, a mesma questão, eu colocando resolver por simplex, ele convergia certinho, e colocando por dual simplex, ele falava que não convergia. Aí eu fiquei meio na dúvida. Bom, isso pode acontecer. Bom, o método dual simplex, ele é o método simplex, essencialmente o método simplex, nada de diferente, apenas em que você está trabalhando com dicionário primal, tomando decisões garantindo viabilidade dual. Nada além disso. Então, se o simplex converge, se você tem condições teóricas de garantir que o simplex primal converge, quando que ele não converge? Quando ele cicla. Porque ou ele te dá uma solução básica ótima, ou ele caracteriza ilimitação, assumindo que a fase 1 foi vencida, né? Que ele te deu uma base inicial viável para o problema. Então, o que faz um método simplex não convergir é o mesmo aspecto que faz um método simplex dual ou primal convergir, eles são idênticos. É a ciclagem. A única coisa que faz uma implementação de simplex não convergir, seja ela primal simplex ou dual simplex, é ciclagem. Se você adotar regras anti-ciclagem, não há possibilidade do método simplex não convergir. Por que ele pode não convergir? Porque ele ciclou. Agora, pode ser que a solução inicial que você passou fosse uma solução que não era candidata, que não era pertinente para aplicar o método, a variante do simplex que você estava trabalhando. Se a solução era primal viável e dual inviável, não adianta você forçar a barra para ele começar daquela solução a fazer o dual simplex. Por outro lado, se a sua solução é primal inviável, não adianta você forçar o dual, se ela é primal inviável, não adianta você forçar o primal simplex. Tá? Existem... É só isso que pode fazer ele não funcionar, porque ele não sabe trabalhar com aquele método para aquele ponto. Porque ela não é primal viável, você não pode aplicar o primal simplex. Percebeu? Uhum. Então, não tem como você ter um método simplex que divirja se ele não ciclar. E o que faz um método, o que garante que um método primal simplex não cicle, vale tanto para o dual simplex quanto para o primal simplex. É regra de ciclagem. Evitar repetir base. Tá bom? Ok, obrigado. E existem outras alternativas, sim. Existem métodos primais duais, a gente não vai ver. E pontos interiores. A gente, em relação à programação linear, são os dois métodos que que estão cobertos no curso. São o primal simplex e o dual simplex. Não, a gente não vai ver nenhum outro algoritmo específico para programação linear, adicional para programação linear no curso, não. Tá? A partir de agora, vocês vão ver parte de programação inteira e algoritmos de programação linear, que são variações do método simplex para resolver problemas de fluxo em redes, que aí são problemas que têm estrutura muito particular, que você consegue especializar o simplex para essa estrutura de rede do problema. Você consegue ganhar muito na caracterização do que seja uma solução básica viável. Tá? E por isso o método é muito mais rápido ali. Tá? É essa parte que ainda vai haver de discussão de alternativas para o método simplex. Tá? Mas esses outros métodos em programação linear não estão cobertos aí no curso, não. Tudo bem aí, gente? Para mim tá ok. Mais alguma dúvida? Arthur, estou vendo aqui Rafael e Vitor, parece que são os alunos presentes hoje. Tem mais alguma dúvida? Por mim, não. Beleza, então, agradeço a presença de vocês aí, tá? E então a prova é terça, né? Terça que vem. Mesmo esquema, não tem diferença nenhuma, mesmo horário. A única diferença é que vocês não vão ter que fazer o upload do documento. Se houver necessidade de algum upload, você vai fazer upload na própria questão, tá? Se precisar ali
você achar que é melhor para você fazer, não fazer no editor do Moodle e quiser fazer à mão e fazer o upload, na própria questão você tem condição de submeter o ícone. É a única diferença de estrutura da prova. No mais, é tudo idêntico, mais ou menos o mesmo esquema. Beleza? E nesse caso, então, o upload vai valer como resposta. O upload vai valer como resposta. Você só no texto lá fala assim, veja o upload, vai ter um lugar lá que eu... Aliás, vai estar lá, né? Não vou nem precisar, mas vai estar lá o upload, eu vou ver o upload. Ok? Beleza. É bem melhor desse jeito mesmo. Obrigado. Beleza. Gente, um abraço, boa sorte para vocês, tudo de bom. Qualquer coisa que vocês precisarem, o fórum está aberto aí para vocês tirarem dúvidas adicionais caso venham a ter. E é isso aí. Um abraço, obrigado. Até mais. Obrigado. Obrigado. É.